Como mudar a sua vida? Como ter uma vida mais leve? Eu já contei aqui no canal que eu passei por um processo muito depressivo na minha vida, uma época, e eu não era feliz, eu não tinha felicidade. E eu lembro que quando eu orava, com o restinho de força que eu tinha, eu falava: Deus, eu quero ser feliz um dia eu quero sorrir, um dia eu quero estar em paz com a minha mente, porque eu vivia numa batalha mental gigante, assim. E hoje eu quero contar o que que eu fiz para mudar isso, para ter uma vida mais leve, para que as coisas começassem a dar certo para mim. Porque aparentemente, além de eu viver essa prisão mental, todas as coisas davam errado na minha vida. E era um loop infinito que eu não conseguia sair. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a entrar nesse processo de começar a melhorar a minha vida e as coisas começarem a dar certo pra mim, parecia que tinha uma nuvem preta em cima da minha cabeça, foi começar a ser grata. Parece estranho, né? Parece, nossa, mas que repetitivo, todo mundo seja grato, seja grato. Só que assim, quando a gente tá nesse looping de tristeza, numa vida infeliz, quando tudo dá errado, quando a gente não se sente feliz, a gente não agradece, não é verdade? A gente não tá agradecendo por nada, a gente só sabe reclamar. E eu acredito que o diabo, eu vou usar o termo diabo, mas você pode chamar do que você quiser. Pode ser uma frequência negativa, mas que existe uma coisa ruim, existe, né? Como existe uma coisa boa também. Ambas ensinam a gente na vida, né? Mas eu acho que o diabo, a forma dele trabalhar na nossa vida é roubando a nossa gratidão. Hoje, quando eu olho para a fase que eu passei, tinha coisas boas naquela fase. Só que eu não estava querendo olhar para as coisas boas, eu estava querendo olhar para as coisas ruins. E quanto mais você olha para as coisas ruins, mais as coisas ruins crescem. Então, naquela época, eu só sabia olhar para as coisas ruins, eu não olhava para o que era bom. E hoje eu consigo perceber que naquela época tinha coisas boas, sim. Só que a batalha espiritual era tão grande que tinha na minha mente que eu não conseguia ser grata por nada. E como eu comecei a mudar a minha vida e as coisas começaram a ser mais leves, eu comecei a ser mais feliz, as coisas começaram a dar mais certo, quando eu comecei a ser grata. Eu já tinha testado todos os métodos, já tinha ido. Nossa, eu ia demais para a igreja, eu ia 2 vezes por semana para a igreja, eu orava, eu jejuava, eu fazia de tudo para Deus. Mal sabia eu que era uma mudança simples ia mudar a minha vida. E naquele momento em que eu fazia de tudo, eu fiz de tudo com a força do meu braço, eu fiz de tudo que eu podia para mudar. Eu cheguei para Deus e falei assim: olha, eu não acredito mais em você, porque eu peço ajuda para você e você não me ajuda. E eu desisto. Eu vou tentar outra coisa agora. Eu vou tentar ser positiva. Era a minha última estratégia. Porque diversas vezes eu já tentei acabar com a minha vida. Eu passei por uma fase muito, muito depressiva. Então, minha última tentativa era ser positiva demais. Então, eu comecei a mudar a minha energia. Eu comecei a ser positiva. Eu comecei a agradecer. Mesmo quando eu não queria. Então, quando eu comia algo gostoso, eu agradecia. Eu comecei a olhar para algumas coisas na minha vida, eu comecei a agradecer e aí as coisas começaram a mudar. Hoje eu não tenho nenhum pensamento de angústia que eu tinha naquela época, aquela opressão mental eu ainda tenho. Eu lido com isso, né? Só que hoje eu já sei lidar. Quando começa a vir aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos de opressão, aqueles pensamentos de dúvida, eu já sei que aquilo não é meu. Porque quanto mais você se conecta com Deus, mais você sabe o quanto você é poderoso, mais você sabe o quanto o amor vive dentro de você. É por isso que hoje eu não frequento nenhuma igreja, nenhuma religião. Eu me cultivo, porque eu sei que Deus mora dentro de mim. E quanto mais você se amar, quanto mais você cuidar de você, mais Deus vai crescer dentro de você. Então eu comecei a agradecer por mim. E quanto mais eu agradeci, mais a minha frequência elevava. E quanto mais a sua frequência cresce, mais as coisas boas vêm pra você. E você se torna um imã. Parece que as coisas fazem assim. Psh. Agora, quanto mais você reclamar, mais coisas pra reclamar você vai ter na sua vida. Tinha vezes que eu orava e falava: Deus, se você quiser me levar hoje, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu vou. Hoje a minha oração é assim: Deus, se você me levar hoje, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu consigo ver a grandeza nas coisas pequenas. E essa gratidão, ela veio através da dor, né?
Eu sei que eu não preciso escolher dor para poder aprender, nem para poder evoluir. Hoje eu tenho clareza disso, né? Mas esse processo que você está passando difícil também é importante para você, ele também está te ensinando. Mas você pode fazer com que ele se torne mais leve, a partir da gratidão. Não deixe a sua mente roubar o que tem de bom. Por mais que a fase esteja difícil, tem algo de bom. E se você começar a reconhecer as coisas boas da sua vida, elas vão crescer e outras coisas boas virão.